Sejam bem-vindos, né? Eu não falei, né? Vocês estão aqui na capelinha minha aqui de casa, a capelinha São Padre Pio, que vocês possam ser bem acolhidos por Nossa Senhora das Graças, né? E São Padre Pio. A Gabi pediu para a gente partilhar o Evangelho de hoje, né? Vamos estar lendo então o Evangelho. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E a quem vem a mim não lançarei fora, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. 40. Esta é a vontade do meu Pai, que tomou que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Oh, glória. Eu fiz algumas anotações sobre essa palavra do Evangelho de hoje, o Evangelho de São João. Eu esqueci de falar para vocês que pegou a Bíblia, está lá no capítulo 6, do versículo 35 ao 40, essa passagem, onde Jesus ele vem nos dizer que ele é o pão da vida, eu sou. E o interessante aqui desse eu sou, que lá no livro do Êxodo, Jesus que mais uma vez vem se manifestando aos judeus, igual a gente tem visto nos evangelhos anteriores, para quem acompanha o Santo Evangelho, que Jesus cada vez mais ele tem se manifestado, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E aqui Jesus começa esse evangelho de hoje, assim, eu sou o pão da vida. E eu fiz uma comparação lá do livro de Êxodo, capítulo 13, 14. Eu marquei aqui para ficar fácil para a gente pegar. Paciência, né? A gente que não é pregador, tudo bem, vamos embora. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou-se, eis como responderás aos israelitas, aquele que chama Eu sou. Envia-me junto de vós. Mais uma vez aqui, a prova que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o pão da vida. Jesus que vem se manifestando passo a passo nessa palavra, né? Eu quero partilhar com vocês o começo dessa palavra. Eu sou o pão da vida, que Jesus vem dizer. Mas que pão que é esse? Que pão da vida? É o pão que vem matar a nossa fome biológica? Também, Jesus matou a fome biológica, sim. Deles, na multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus matou. Mas não é esse tipo de fome que Jesus vem matar. Nós temos também a fome de justiça, né? É uma fome insaciável que nos leva, acho que todo ser humano tem essa fome, que é a fome de Deus. A fome de Deus. Eu marquei alguns tópicos aqui. A fome de justiça. E eu quero usar um exemplo aqui. Como exemplo pessoal, né? Eu gosto sempre de, quando eu estou partilhando a palavra, quando eu estou lendo, tá colocando algum exemplo, né, das nossas vidas. Jesus, lógico que eu vou falar da Eucaristia, lógico que aqui Jesus, ele está nos mostrando verdadeiramente que
aquilo que ele irá fazer na Eucaristia, na missa, né? Quando ele morre na cruz, ele se doa à Santa Eucaristia. Mas aqui, essa fome que Jesus vem saciar em nosso coração, eu falo que é uma fome que eu tinha na minha época, que eu não estava na igreja, que eu estava no mundo, que eu me lembro que quando eu encontrava ou conquistava alguma coisa, ou até mesmo depois de uma noite de farra, quando eu chegava na minha casa e colocava a cabeça no meu travesseiro e ia dormir, eu lembro que eu chorava. Por quê? Aquilo até no momento tinha saciado, né? Tinha me saciado, mas aquele vazio, você também não é assim? Você não, na sua época, talvez você, hoje que esteve no mundo, teve uma vida de pecado, uma vida de bebedeira, de tudo o que hoje a gente partilhou, o que está acontecendo na nossa realidade, você já não sentiu esse vazio dentro do seu coração? Esse vazio é a fome de Deus. E Jesus vem nos dizer aqui no Evangelho de São João que eu sou o pão da vida. Jesus vem nessa noite, nesse momento, sim, saciar toda a fome da nossa alma, a fome de Deus, a fome de, sim, lutar contra todas as injustiças. Jesus vem nesse momento saciar a sua alma. E essa palavra, Jesus deixa bem claro que Ele não quer perder nenhum daqueles que o Pai o confiou. Eu me lembro das pregações do Padre Léo, que uma delas ele fala que, ele dá a comparação lá do lugar no céu, né? Que lá no céu, o seu lugar está reservado lá no céu, e quando Deus nos livre, alguém morrer e for lá para o inferno, o lugar daquela pessoa vai ficar vago lá no céu. E eu não sei por que veio isso no meio dessa passagem, mas Deus sabe para quem Ele tá levando essa mensagem. E essa sede, sede não, de Jesus que vem saciar a nossa fome, a fome de Deus. E Jesus saciando essa fome, Ele vai nos levar para o céu. Por quê? Quando nós comungamos, eu falo que eu passo por um momento que eu não estou comungando, e eu sei o quanto isso tem maltratado o meu coração, o quanto isso tem me arrastado. Eu falo, não por mundo, mas eu falo assim, o quanto o nosso corpo, o nosso físico tem sentido essa falta da Eucaristia. Porque muitos falam, vai lá e não. Eu não vou comungar porque eu não posso no momento. Lógico, confiando em Deus, que Deus está trabalhando, né? E eu falo para vocês, depois desses 40 dias que a gente fez de oração, eu tenho visto o agir de Deus na minha vida, na vida da Cá, e na vida de outras pessoas que rezaram com a gente. Deus está agindo, Deus está trabalhando para abrir todas as portas que o encardido fechou. Que ele fechou. Deus é capaz. Deus vem nessa noite e abre a porta. Essa porta que está fechada aí, que você está há muito tempo batendo, nessa noite Deus está ouvindo. Deus está ouvindo esse gemido, essa lágrima, Deus está acolhendo. Eu quero também compartilhar uma passagem que está lá no livro de Números. Vamos lá. Eu minhas marcações aqui. Onde o primeiro sinal, é a segunda parte aqui, né? Já não falei nada que está escrito aqui. Mas seria a segunda parte aqui dessa partilha, que é que o Espírito Santo, aquela hora que eu recebi a mensagem, ele estava me falando, mas onde que foi o primeiro sinal que Jesus disse, que Deus se manifestou, que Ele era o pão da vida? Onde foi esse como que eu posso dizer, esse desejo de Jesus de salvar as nossas almas, de nos salvar, de nos levar para o céu? E essa passagem veio, fechei ela de novo, né? Normal.
Vamos lá. Está aqui em Números 21, 5. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque diziam a eles: nós nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enojados desse miserável alimento. Aqui nessa primeira parte dessa mensagem, trazendo para os nossos dias, para a Santa Missa, fazendo uma comparação, até mesmo com a minha vida. Muitas vezes eu, infelizmente, não pelo abandono, mas talvez por um grande defeito de caráter, eu comunguei de Jesus estando em pecado mortal, dizendo, depois eu confesso, eu tinha a oportunidade de confessar, até num outro relacionamento que eu vivi, eu cheguei a comungar, eu comungava, ia, eu falo assim, de comungar com a alma em pecado, gente. Olha o nojo. Não com essas palavras diretas, mas a minha alma estava enojando, entendeu? Beleza, vamos continuar. Aqui no 6, aqui, versículo 6. Então o Senhor enviou contra o povo a serpente ardente, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse: pecamos e murmuramos contra o Senhor e contra ti. Rogai ao Senhor que afaste de nós essa serpente. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: fazei para ti uma serpente ardente sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Aqui já os primeiros sinais, aqui no livro de Números, segundo livro, aqui no início da Bíblia, no início da história da Bíblia, no início da história do povo de Deus, Deus já nos dava sinal de como seria a nossa salvação. Aqui o povo que tinha acabado de sair como posso dizer, eles estavam presos, né? Presos no Egito. Deus mandou Moisés e tirou o povo de lá. O povo, nesses 40 anos, no deserto, começou a murmurar contra Deus. Eu quero trazer esse exemplo para a missa, que é a passagem. E chegar aqui. Essa serpente que Deus mandou fazer é como se fosse a cruz de Cristo. Sim. Olha que uma forma legal assim que os protestantes nos pega, né, sobre a relação à idolatria. Aqui na Bíblia, Deus mandou fazer uma serpente. E todo aquele que olhasse de bronze, né, olhasse para ele, fosse picado, olhasse, seria salvo. Jesus Cristo representa, a cruz de Cristo representa. Por quê? Com a cruz de Cristo, Jesus morrendo na cruz, Ele nos trouxe a vida, Ele não nos abandonou, Ele nos trouxe a salvação e Ele nunca nos deixou órfãos, porque na Eucaristia Deus se revela. Aqui que eu quero chegar. Conservará a vida. Aquele que comunga de Jesus, aquele que comunga de Deus, terá a vida conservada. E um dia irá, sim, realizar tudo isso que Jesus falou aqui nesse Evangelho. A vida eterna, que é aquilo que Deus, Jesus, o próprio Jesus nos diz aqui nessa palavra, que Ele não nos deixará perder a comunhão com Deus, esse Deus que é o Eu Sou e é o pão da vida. Deus abençoe, irmãos.